pessoal, o professor Saulo Formiga aqui se apresentando em mais uma aula com algumas questões recorrentes do Enem. Temas importantíssimos para você que vai fazer o Enem esse ano, que vai fazer a prova do PAS, o EMA. Isso aqui eu nem preciso falar, mas eu vou te apresentar, porque eu não sei se é teu primeiro vídeo com a gente. Isso aqui é a plataforma Gonçalves Dias, um grupo de professores fanáticos por fazer o bem, por fazer as melhores questões, para se dedicar para realizar o teu sonho. É uma promoção do Governo do Estado do Maranhão, junto à Secretaria de Estado da Educação, trazendo para você material, aulas e lives. Então, basta seguir a gente. Se você não segue, segue a gente aqui no YouTube, tá? Plataforma Gonçalves Dias e, evidentemente, marque aí, clique no sininho para que você fique o tempo todo sendo atualizado quando chegar vídeo novo no canal, ok? Sem mais delongas, vamos para as duas questões que eu escolhi para tratar com vocês, tá? Uma delas, geopolítica. O terrorismo não tem outra ideologia que não seja a exaltação da morte. Uma mentalidade legionária de múltiplas encarnações. Na Espanha, sofremos com ETA, Pátria Basca e Liberdade, e o dos GAL, Grupos Antiterroristas de Libertação. Na Colômbia, o de guerrilheiros e paramilitares. No México, o dos cartéis criminosos e do narcoestado. No Chile, o dos sicários de Pinochet. No Oriente Médio, o de palestinos e israelenses. E tantos outros. Mas o que se instalou no âmbito global e transformou a vida política é o terrorismo de origem islâmico fundamentalista e o contra-terrorista dos estados, que fizeram do planeta um campo de batalha onde, sobretudo, morrem civis. Que texto, meus colegas, que texto! Percebam que o texto, ele deixa bem claro uma coisa. Eu não tenho problemas com o terrorismo somente quando eu toco na questão da religião. O terrorismo, na verdade, no mundo nasce bem antes de se discutir a religião como um braço principal de sua correlação. No princípio, ali no século XX, o terrorismo estava muito fundamentado nas lutas nacionalistas. Sobretudo quando eu estava lutando contra um poder interventor, como se fosse a busca pela autodeterminação de um determinado povo. A busca pela soberania que não era aceita por aquele que me dominava. Então, quando você fala bem aqui no texto, ó, o ETA, Pátria Basca e Liberdade, é o caso do povo basco e da Espanha. Os espanhóis dominaram a região e aglutinaram o povo basco. E o povo basco luta por a sua autonomia há muito tempo. Só que nessa luta, que por vezes foi uma luta sangrenta, foi extremamente radical, e inclusive com práticas como assalto a bancos, sequestro de pessoas importantes no parecer político, entre outras personalidades, o ETA hoje depôs as armas. O ETA hoje se transformou num partido político e está no jogo democrático, buscando autonomia através da legislação. É claro que ainda tem os dissidentes que também veem a necessidade de radicalismos para conseguir atingir seus objetivos. Mas o ETA só avança, assim como o IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, lá na Irlanda do Norte, exatamente quando fazem esse tipo de mudança, nesse tipo de metodologia, saem do campo paramilitar, saem do campo extremista e entram no campo político. Os bascos hoje têm representação política no parlamento espanhol. Eles também têm direitos próprios. A língua basca, inclusive, é preservada. E hoje eles continuam a luta em busca de uma autonomia total, negociada com a Espanha. Claro que vira ou mexe. Editor, coloca aquela tela preta e branca. Coloca o reczinho aqui que eu adoro para a gente falar aquele making-off. Olha só. É claro que o radicalismo vai existir dos dois lados. Porque eu estou falando de dois povos diferentes, que buscam a sua autonomia, mas que compartilham o mesmo território. O legal é que, nesse caso da Espanha, eles têm bastante história para contar de avanço dessa relação em busca da democracia. E comemora tanto os bascos quanto os espanhóis, embora mais os espanhóis do que bascos. Beleza? Volta agora. Olha só. Ele citou a Espanha, eu estou citando o IRA, que é na Irlanda, ele cita a Colômbia, o México, o Chile, o Oriente Médio com Israel e Palestina, que é o tema, sem dúvida, mais comum hoje no teu time aí, na teu timeline.
e tantos outros. Então percebam que ele não foca especificamente em nenhum tipo de terrorismo. Eu tenho o terrorismo institucional, eu tenho o terrorismo político e eu tenho o terrorismo religioso, ou o que nós chamamos de terrorismo religioso. Todos dois são, no final das contas, um tipo de terrorismo político com formas diferentes. Um luta em favor de uma autonomia, um luta em favor de uma identidade liberta. O outro luta a favor de um território, identidade liberta, mas através das vias religiosas. Sabe por quê? Porque a religião empodera. Então, nesses países em que o fundamentalismo islâmico é muito forte, normalmente são países em que o líder religioso é também encarado como líder político e vice-versa. São as famosas teocracias. Então, se eu tenho um líder político, um ditador, autoritário, extremamente corrupto, que mantém a população sob comando extremamente violento, toda vez que qualquer país faz uma insurgência contra este domínio ditatorial, autoritário, corrupto, ele está atacando as feições políticas desse país. Só que este país é governado por um líder político que também é o quê? Um líder religioso. Então não dá para dissociar, na visão dele. Se eu estou, portanto, atacando a visão política do país, automaticamente isso também se transfere para a visão religiosa, tornando-se um ataque único. E aí esse líder teocrático vai usar a religião como um mecanismo de empoderamento, de autoempoderamento, para poder criar um exército de soldados que estão dispostos a morrer em função de uma guerra que é chamada de Guerra Santa. Então, estes países não querem interferência do Ocidente e vão lutar para afastar essa interferência, essa dominação, que tem muito a ver também com o processo imperialista. Mas veja, quando você cita tudo aquilo que foi citado, ele diz o seguinte, ó, o exceto, ou seja, a afirmativa, indica o terrorismo contemporâneo como um fenômeno. Gente, se eu voltar bem aqui na alternativa, melhor, no texto, eu estou na Espanha, eu estou na Colômbia, no México, no Chile, no Afeganistão, na Palestina, Israel, ou seja, ele está te dizendo que o terrorismo é um elemento, um fenômeno de caráter mundial, praticado tanto por grupos extremistas ao controle estatal, quanto por regimes políticos institucionalizados. A Hungria, por exemplo, tem um governo que constrói muros para fazer separatismos. A Hungria está institucionalizando o xenofobismo e tem cada vez mais agredido os povos que buscam refúgio no seu território. A própria Itália, em certos vídeos que circularam durante muito tempo no ano passado, estava devolvendo ao mar aqueles refugiados que fugiam do Marrocos, que atravessavam o canal a nado, chegando exaustos quando chegavam, e eles simplesmente estavam jogando ao mar novamente esses refugiados, não permitindo a sua entrada. Isso é uma sentença de morte. E isso, claro, foi no mundo todo condenado, e aí a Itália passou a rever essa política, fazendo a extradição de maneira correta. Então, a letra A tem tudo para ser a nossa resposta. B, regional. Cara, se eu marco regional, automaticamente eu vou te dizer que existe um espaço bem delimitado para esse tipo de ações. A gente vai ter na América do Sul da mesma forma que a gente tem na Europa, da mesma forma que a gente tem na Ásia e da mesma forma que a gente também vê na África, como o caso do Boko Haram, que é não aceitamos os preceitos ocidentais. Boko Haram na Nigéria significa não aceitamos o Ocidente. Ou seja, é um choque cultural que evidencia um radicalismo. Então também não pode ser regional. Relacionado ao crime organizado. Não, o crime organizado é uma outra forma, até mesmo de atentado contra a sociedade. Mas eu não posso correlacionar crime organizado, como o PCC, como, enfim, tantas facções, com o que acontece dentro do terrorismo atual. D. Associado a ideologias extremistas de direita ou de esquerda que agem para obter o controle de aparatos políticos estatais. Ideologias extremistas de direita ou de esquerda. Não existe uma relação político-partidária aqui. O que existe no fundamentalismo islâmico, em particular, é uma relação identitária que não se vê representada a partir da interferência ocidental. Ela vê a interferência ocidental como algo que tenta desabonar, desvalorizar a sua identidade. Então é um choque. E é étnico e religioso por resultado de ações de grupos perseguidos que recorrem à ação armada para reivindicar seus direitos. Nem todos são perseguidos.
nem todos são questões étnicas. Então isso aqui é apenas uma parte do todo. Às vezes não é étnico, às vezes não é religioso, às vezes é político, às vezes é territorial. Então nesse caso é um recorte muito limitado que não permite, portanto, nós marcarmos. Então letra A é a resposta correta dessa questão. Ok? Muito cuidado com o terrorismo, gente. O terrorismo sempre vai te levar para um lado um tanto pejorativo e a gente tem que tomar cuidado para não reproduzir essas falas. O que você tem que entender é que normalmente esse terrorismo ele nasce também como um combate em razão da interferência que o Ocidente passa a fazer no século XX dentro dos territórios do Oriente Médio, da África e da Ásia. Na América Latina, esse imperialismo que foi, portanto, fundamentado e, de certa forma, consolidado ao longo do século XX, ele começa a ter também movimentos extremamente de resistência, né? Movimentos de resistência. E isso, evidentemente, vai gerar vai gerar choques de interesses políticos. Segunda questão. O texto abaixo aborda um confronto geopolítico no Oriente Médio. E esse eu tenho certeza que você conhece bem, porque ele não saiu dos jornais nos últimos 2 anos, o que é um grande problema. Os 2 milhões de habitantes da faixa de Gaza e as centenas de milhares de israelenses que moram em torno do território viveram o dia mais violento depois da devastadora guerra de 2014. O Hamas e a Jihad Islâmica dispararam mais de 450 projéteis entre foguetes e granadas de morteiro contra Israel, matando 3 pessoas. As represálias da aviação militar israelense contra 260 objetivos das milícias em Gaza mataram 21 pessoas. Atualmente, o território no qual ocorreu o violento confronto a pergunta é, quem é a faixa de Gaza? O que você tem que lembrar, pessoal? Que a região inteira, lá nos primórdios, era ocupada pelos 2 povos, tanto pelos muçulmanos quanto pelos judeus. O que ocorre é que os impérios que ali foram se infiltrando começaram a instituir um regime de domínio, porque a máxima dividir para conquistar é a real, acaba sendo a mais prática de todas. Então acabaram expulsando os judeus, porque os judeus tinham muita força na área. Então começam as diásporas judaicas. Isso vem do Império Romano, do Turco-Otomano e evidentemente chega até o Império Inglês, ali no século XIX, iniciando o século XX. Só que quando chega lá na Segunda Guerra Mundial, a aliança entre o Ocidente e Israel faz com que o Ocidente comece a costurar a relação independente de Israel dentro da região que para eles é chamada de Terra Prometida. Então veja, a região era ocupada por judeus e por árabes, e palestinos no caso, e eles foram expulsos, os judeus foram expulsos por conta das interferências do Ocidente. Tempos depois, os judeus se alinham ao Ocidente e começam a costurar as relações políticas para consolidar o nascimento do território judeu. Os judeus, assim como os curdos, não tinham territórios seus, não tinham territórios com fronteiras definidas, onde eles poderiam ser livres para praticar sua cultura e os seus valores, que todo povo, inclusive, tem direito a ter. Nessa costura com o Ocidente, a ONU se intromete e a ONU faz a divisão do território da Palestina, ficando uma parte desse território para os judeus e a outra parte para os palestinos. O que ocorre é que os judeus são automaticamente reconhecidos. E aí eu passo a ter um Estado soberano, com fronteiras reconhecidas pelas potências. Mas o mesmo não acontece com a Palestina. Sem fronteiras definidas, do ponto de vista legal, dentro da geopolítica, os palestinos ficam vulneráveis, são ocupantes, mas não são cidadãos, porque não existe o país, não existe o Estado Nacional da Palestina. E com isso, por conta desses confrontos, os palestinos não aceitam a presença dos israelenses e com isso começa a batalha. A partir de 1948, eu tenho a ocupação dos judeus oficializada e eu tenho, portanto, a Guerra de Independência. Os judeus vencem a Guerra de Independência e outras tantas guerras que vêm a surgir ao longo da história. Mas a cada nova batalha entre judeus e palestinos, os judeus expandiam seus territórios, expandiam seus domínios territoriais, abocanhando inclusive Jerusalém, que era uma cidade completamente palestina. O fato é que, no final das contas, a porção de terras que nós chamamos de faixa de Gaza, que fica mais ao sul de Israel, ela foi encolhendo.
se transformando em uma pequena ilha, cercada por terras dos judeus ou pelo próprio Mediterrâneo, que inclusive tem a saída para o mar controlada também pelos judeus. Então, nesse ponto, eu vou direto à resposta. Você tem, um enclave, olha só, um enclave, porque é um termo muito incomum, que eu quero fazer questão aqui de explicitar, mas o enclave é como se fosse, portanto, um ponto isolado. Um enclave ocupado por uma maioria de palestinos. O que é a faixa de Gaza? Se você pegasse, por exemplo, a minha mão como exemplo, eu teria a faixa de Gaza como um ponto aqui nesse canto. E este ponto estaria cercado por terras inimigas. Só que este ponto, que é de palestinos, estaria bem isolado do seu ponto maior, que seria a Cisjordânia. Então veja, eu tenho um isolamento de um povo completamente, fisicamente falando, totalmente isolados, e que neste enclave eu crio uma vulnerabilidade, porque para entrar e para sair tem que passar pelo controle dos judeus. Então por isso nós chamamos de enclave, é uma ilha dentro do território dos judeus e que acaba sendo, portanto, extremamente vulnerável à vontade de Israel. Então, claro, sem dúvida é um grande problema que o mundo tem pela frente ainda como parte da resolução. Então, nesse caso, letra C de casa é a resposta correta. Eu fico por aqui e até nosso próximo vídeo.